Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista. O senhor assinante do Clube Tempo e Dinheiro. Depois, naturalmente, a entrevista fica aberta para todo mundo no YouTube e outras plataformas. Pois bem, segunda-feira, 12 de agosto, dia do do SDA. Já falamos no clube de trigo, baixista, milho mais ou menos, e vamos olhar agora com o Jonathan Pinheiro, analista da StoneX, a condição para o trigo. Como que ele vê o relatório juntando especialmente a safra dos Estados Unidos, que nesse momento é a principal formadora de preço, juntando, não a safra, duas safras, inverno que está saindo e a de primavera que está em desenvolvimento. Jonathan, foi um prazer recebê-lo, muito obrigado, tenha uma ótima tarde, vamos em frente. Como você está, tudo bem? Tudo certo, Giovanni. Obrigado pela oportunidade. Sempre bom voltar. O Bom, prazer é nosso. Giovanni, Vamos lá. acho que assim o relatório da SEI trouxe algumas surpresas, né, nessa safra dos Estados Unidos, que nem você falou. Eu acho que a média do mercado estava apontando para um aumento, então, mas a gente teve um recuo. Não tão grande, foi uma queda na produção dos Estados Unidos como um todo, o trigo total, né? Mas ainda assim, se a gente compara a produção deste ano com a do ano passado, é um aumento de safra, nada muito tão representativo assim. O que mostra, a mensagem que o USDA tem passado é que ele está um pouco mais pessimista em relação à safra do trigo de primavera, que é o trigo que ainda está em desenvolvimento, que vai ser colhido um pouco perto aí com a safra do Brasil, mais ou menos, a partir de setembro agora. Então, assim, já está colhendo um percentual pequeno, mas deve se estender até setembro. Então, assim, no geral, é uma região que está sofrendo um pouco com seca, mas na média, quando a gente olha aí para as condições das lavouras, elas estão muito positivas. Isso também acaba surpreendendo o mercado. Então, teve um aumento de 500 mil toneladas na produção de trigo inverno e uma queda de 1 milhão de toneladas aí no trigo de primavera, que também acarretou, então, uma queda de estoques nos Estados Unidos, né? E hemisfério norte, entrando a produção como um todo, a gente tem a Europa bastante prejudicada, a gente tem uma queda de 2 milhões de toneladas na União Europeia como um todo, tendo com destaque a França, que é a principal produtora. Só que também essa queda veio um pouco aquém do que o mercado esperava. As médias ali estavam apontando até a possibilidade de quebras um pouco maiores. Talvez o SDA traga novos reajustes ao longo dos próximos relatórios, mas nesse relatório isso foi também um ponto que suavizou um pouco a tendência de alta do mercado, apesar de a gente ter uma redução nos Estados Unidos, uma redução na Europa, né? E contrapondo essas reduções, a gente tem um forte aumento da produção na Ucrânia, perdão. A Rússia manteve os 83 milhões de produção e a Ucrânia passa de 19, 19,5 para 21, 21,2. Então, um aumento bastante significativo, né, que o mercado considera aí, basicamente estabilizou, né, em relação às perdas na Europa. Então, algo que é visto como positivo, apesar de que se a gente entra nas questões de qualidade, isso ainda pode ser um problema, mas falando em volume, a Ucrânia acaba minimizando um pouco esse cenário de alta. Então, a gente tem ali nos Estados Unidos com um viés mais altista para preços, com essa redução da produção, a própria redução na Europa, mas amenizada por uma redução um pouco menor do que esperado, e a Ucrânia contrapondo aí essa questão da quebra. E no geral, mundo, quando a gente fala mundo, a produção mundial cresceu, mas os estoques continuam caindo, a gente tem uma demanda muito forte, a produção sobe, o consumo mais que compensa esse crescimento da produção novamente, e a gente tem então um recuo novamente do estoque final. Perfeito. Só para a gente contextualizar novamente, Estados Unidos, então, somando as duas safras, em torno de 54 milhões de toneladas, né, Jonathan? E aí, Exatamente. Rússia, você falou que permanece mais ou menos igual aos últimos relatórios, mas também é um relatório um pouco mais baixista, né? É um dado um pouco mais baixista para a Rússia, né? Pode ser. A gente tem uma mudança de expectativa ali na Rússia, né? As primeiras projeções indicavam uma safra bem melhor. A gente teve um clima bastante ruim naquele período, logo depois do plantio, começo da colheita. As primeiras produtividades que foram constatadas na Rússia foram muito boas
isso animou bastante o mercado, acabou elevando as expectativas de novo da produção, e conforme a gente foi colhendo, essas expectativas voltaram a recuar. Hoje já se fala novamente em algo em 80, 82 milhões de toneladas, enquanto o SDA está seguindo firme nos 83. Né? Eu acho que não está tão distante da realidade. Se eu tivesse que citar um número, eu diria algo muito próximo de 82, 83 mesmo. Então eu tenho já para mim que o SDA não deve trazer tantos ajustes no cenário que já está sendo visto na Rússia, já está praticamente fechando essa colheita de trigo inverno por lá, que é a grande maioria, a gente está falando de quase 80% da produção da Rússia é trigo inverno. Então, eu imagino que eles já devem ter uma segurança também para saber esse número e indicar esses 83, né? Mas sim, seria um pouco baixista porque eles mantêm, mesmo com uma situação de clima muito ruim, uma qualidade que talvez não seja tão boa, eles seguem firmes com esses 83, que é um volume considerável, já mantém a exportação da Rússia bastante volumosa, a gente está falando de mais de 40 milhões de toneladas novamente, o que tranquiliza um pouco o mercado. Então, se a gente fosse resumir olhando a tela de Chicago nesse momento, faltando 45 minutos, 50 minutos para fechar no horário do Brasil, nós estamos vendo aí uma queda de 3, 4 pontos. É basicamente um ajustezinho, não está refletindo tanto o SD de hoje, é mais mesmo um ajuste depois de algumas baixas que já da semana passada, né, Jonathan? A gente tem ainda pressão de oferta, então esse é mês de agosto, talvez um pouco de setembro, a gente ainda tem uma pressão de ingresso de safra no hemisfério norte, isso acaba pesando, né? E o mercado olhando para os números hoje, a queda estava maior antes do SGA, então ele devolveu parte das quedas, mas ainda assim não teve força para virar num viés altista. Acredito que o grande ponto hoje ainda é a pressão de entrada de safra, normalmente, a gente está no período sazonal de pressão de preços mesmo, né? Mas o mercado vai começar, talvez, a reagir a uma possível menor oferta lá para a segunda metade da temporada, né? Então, possivelmente na virada do ano, caso a gente tenha realmente esses números aí um pouco mais firmes, né? Mas o ST acabou pesando um pouco menos hoje, sim. Tem razão. Perfeito. O Jonathan, olhando o Brasil, bem rapidamente, a gente já conversou há pouco tempo também de Brasil, mas é só para dar uma atualizadinha Claro. e para a gente fazer uma ponte aí de como você está vendo as estratégias das indústrias moageiras aí, olhando com essa lente, com essa lente atual, como elas vão provavelmente se comportar para compras aí mais na frente. Nós estamos vendo a M. Dias Branco, por exemplo, com ações ainda muito positivas, um segundo trimestre de 2024 chegando com perspectiva de vir forte, porque os preços vêm ajudando, né? Os preços da originação, e isso tudo é algo de interesse para nós aqui. Então vamos lá, Brasil. Bom, para a nossa safra, primeiro, né, eu acho que a gente tem um momento positivo que surpreende um pouco para Rio Grande do Sul, né? A gente tinha uma visão um pouco mais pessimista inicialmente em relação a tudo que aconteceu em decorrência das chuvas, mas na verdade o que a gente tem notado é um clima bastante satisfatório para o desenvolvimento da cultura. Inclusive a expectativa diária tem aumentado e as produtividades têm aumentado também. Então, em média, a gente tem uma tendência de ter uma produção muito positiva no Rio Grande do Sul. E, ao contrário disso, a gente vê o Paraná, principalmente o norte, parte da região oeste do Paraná, sofrendo muito com o clima. Alguns meses de seca, ou seja, baixo volume de precipitação. A gente tem muitos meses aí depois do plantio com chuvas aquém do esperado, distante do ideal, né? Então, assim, o desenvolvimento da cultura ali para a metade norte do Paraná é muito prejudicado. E agora esse frio pega num momento chave aí, que deixa a cultura suscetível ali na região. Então a gente tem a possibilidade de perdas ainda maiores. A produtividade já não estava satisfatória, já estava muito baixa, e agora esse frio pode prejudicar ainda mais essas lavouras por lá. Na metade sul do Paraná para baixo, a gente tem um perigo menor ainda em relação a esse frio. A gente tem ainda mais a possibilidade de 2 semanas de frio, mas ainda assim eu vejo que a região mais prejudicada continua sendo o Paraná. Essa metade norte concentra uma grande percentual de produção do Paraná e pode acabar resultando num impacto significativo para o estado como um todo e para a produção nacional. Mas ainda assim, o Rio Grande do Sul tendo uma safra satisfatória pode compensar parcialmente a gente ter uma eventual safra ainda maior do que no ano passado, tá?
Hoje a gente está trabalhando com 8,4 milhões contra 8 do ano passado. Repete aí, Jonathan, por favor. Trabalhando com qual volume? 8,4 milhões Brasil, né? Se eu não me engano, o Paraná tem 3,3 milhões de toneladas e o Rio Grande do Sul agora, se eu não me recordo, é 3,6. Tá? Perfeito, E ano passado eram 8 milhões de toneladas no Brasil. Tá? Perfeito, perfeito. Então, de maneira geral, assim, não é uma safra excelente, mas é uma safra satisfatória. A gente poderia ter uma safra com um cenário até pior devido ao que a gente passou no Rio Grande do Sul recentemente. Né? Exatamente. Igual ao seu colega da sua antiga casa, a Safras e Mercado também tinha importado. Não é também uma safra das piores, como se podia se prever, pelo menos há 2, 3 meses atrás, com esse ganho que, surpreendentemente, está sendo melhor para o Rio Grande do Sul do que se esperava, né, Jonathan? Exatamente, é isso mesmo. É isso Jonathan, mesmo. do ponto de vista da indústria, naturalmente, que você acompanha, você esteve agora recentemente num evento da Bitrigo também, nós, inclusive, eu dei vários headlines no Clube Tempo e Dinheiro sobre a sua exposição, que eu acompanhei, mas eu queria que você repetisse aqui. Ainda elas estavam bem estocadas, bem compradas, aproveitando naturalmente esse quadro positivo de preços, né? Que, diga-se de passagem, é igual o milho. Até um mês atrás, 2 meses atrás, muitos imaginavam que o trigo ia subir mais rápido do que se podia imaginar, e não aconteceu. Pode acontecer mais na frente aí, como você bem disse. Mas, de todo modo, o momento é favorável para as indústrias se posicionarem, fazerem hedge, importar, fazer fixação de importações. Como que você está vendo o cenário para a indústria moageira, Jonathan? Claro. Boa parte da indústria ali para metade do ano começou a se posicionar para o final do ano comercial, buscou aquisições para estar bem estabilizado aí em relação a preços até a entrada da safra. A gente sabe que esse é um período que sazonalmente tem um aumento no mercado doméstico. Esse aumento veio, talvez com uma intensidade não tão grande, mas ele veio. A gente tem um aumento médio das cotações, mas assim, também nada tão representativo. Só que sim, os moinhos vieram comprando ao longo desse período, tem um estoque razoavelmente baixo. Acabou pecando um pouquinho na questão das importações. A gente teve um momento em que a Argentina subiu muito de preço e a gente tem uma compra bastante significativa após os preços da Argentina subirem de preço. Né? O mercado acabou indo comprar um trigo importado, seja por um percentual menor de uso, mas da mesma forma acabou comprando em percentuais de preços um pouco mais altos. Né? Agora, o cenário que a gente tem hoje é uma indústria no sul com uma tendência de esperar a entrada de safra e buscar cotações um pouco mais baixas, sim. O mercado internacional acabou cedendo um pouco os preços após o início da safra nova por lá, então a Norte, Nordeste, até mesmo São Paulo, acabou comprando um trigo em dólares mais baixo, só que agora a gente começa a olhar um cenário um pouco diferente. O cenário sul, muito positivo, com uma entrada de safra, possivelmente com preços mais baixos, uma Argentina em breve entrando safra também com referências mais baixas. A gente está falando uma queda de cerca de $25 do trigo atual para o trigo de safra nova na Argentina, possivelmente também com uma qualidade melhor, se o clima permanecer satisfatório, ideal, né? Mas a gente tem a questão da TEC, né? Hoje já começa a se trabalhar com a possibilidade do governo não renovar aquelas 500 mil toneladas a mais de isenção de TEC, para trigos importados fora do Mercosul, e aí isso vai acabar onerando um pouco essa indústria lá do Norte e Nordeste. A gente tem visto um movimento dessas indústrias de irem comprar antes desse percentual, desse volume de 750 mil toneladas acabarem, né? A gente viu muitos navios sendo comprados, então cerca de 500 mil toneladas estão sendo esperadas esse mês de agosto de fora do Mercosul, justamente por causa que essa cota estava chegando ao fim, né? Mas a partir de agosto a gente pode já ver trigos vindo para o Brasil com TEC. Né? Isso acaba elevando aí cerca de 25, 30 dólares o preço desse trigo e acaba abrindo um pouco mais a competitividade, possivelmente para a região sul em relação ao norte, nordeste, até sudeste, para acessar esse mercado com uma farinha, talvez, com um preço um pouco mais competitivo lá na frente, setembro, outubro, novembro, né? Bem lembrado, Jonathan. A cota expira agora mês que vem, né? Ou é esse mês?
Possivelmente esse mês, né? A gente já estava Mês de chegando nos agosto, 70. exatamente. E nesse período, a Rússia foi o grande fornecedor, né, Jonathan? Rússia principalmente, a gente tem bons volumes vindo de trigo hard americano, que tem uma qualidade satisfatória. E eu acho que vale destacar, né? O trigo soft americano, para aqueles que têm como usar esse trigo, continua mais competitivo do que o argentino até a entrada de safra. E o russo também, mesmo com até que ele chega ao Brasil, norte, nordeste principalmente, mais competitivo do que um argentino que hoje está no FOB em torno de 270, 275 dólares, né? Só que a questão é um pouco de qualidade. A gente já escuta da indústria que prefere pagar, às vezes, 20 dólares a mais um trigo hard americano do que buscar um russo ou um argentino com uma qualidade que talvez não seja tão satisfatória. Então já tem esse movimento também, e talvez mesmo com até que buscar um trigo por questões de qualidade, talvez volumes um pouco menores, talvez para trazer uma mescla, mas já tem esse movimento também. Exatamente. Jonathan, em relação ao câmbio, eu acho que eu deixei escapar quando você fez menção aí, mas a gente, nesse período de importações firmes que o Brasil teve, aproveitando essa janela extra Mercosul, coincidiu também desde junho com a explosão do câmbio, né? Quer dizer, isso não tornou um pouco, não encurtou um pouco a margem do importador, né, Jonathan? Sim, com certeza, com certeza. Foi mais um ponto que acentuou ainda mais essa questão, Foi né? E talvez até, foi talvez esse câmbio que você falou no início desse tópico, que houve esse repassezinho para o consumo doméstico, para o mercado sim, doméstico, provavelmente, né, sim. Jonathan? Porque nesse período não teve alta no mercado internacional. Talvez tenha sido o câmbio que tenha sido repassado. Você concorda com isso? Sim, um pouco sim. Mas a Argentina também subiu de preço no FOB, né? A gente teve um aumento, até porque os produtores na Argentina estão segurando um pouco o trigo. Eles têm uma questão muito forte da desvalorização cambial, da inflação deles por lá. Por mais que a economia esteja retomando na Argentina, a questão inflacionária ainda é um problema. É menor, mas ainda é um problema. E muitos produtores preferem segurar a commodity dolarizada. Então, isso tem segurado um pouco as exportações e por isso um preço mais firme, mais alto na Argentina, apesar do mercado estar com cotações mais baixas. E aí isso acarreta num estoque de passagem maior. Se a gente confirmar uma produção maior na Argentina, a gente vai ter um volume bastante significativo de safra nova. Isso pode ser bastante positivo para o importador no Brasil, né? Maravilha. Mas de maneira geral, sim, a gente teve aí um espaço bom para repasse de preços na farinha também, né? Agora a gente começa a diminuir um pouco esses espaços conforme a gente vai ao longo dos próximos meses aí ter o ingresso de safra acaba diminuindo aí os espaços para recuperação de farinha. Maravilha. Jonathan, para resumir, temos aí uma possibilidade de melhora de preços lá na frente, na virada, talvez na virada do ano, né? Mas, por enquanto, há uma pressão mais ou menos estabelecida, embora até mesmo porque, como você notou, a Ucrânia surpreendeu com dados mais altistas, anulou um pouco uma perspectiva menor dos Estados Unidos, pouca coisa, é verdade, e anulou também essa estabilização da Rússia. E para o Brasil, nesse momento, nós estamos vendo uma condição de safra considerada razoável, de 8,4 milhões de toneladas. Como você destacou, o Rio Grande do Sul surpreendendo devido às condições previstas pouco antes, né, por conta inclusive das tragédias de agosto, né, o Rio Grande do Sul, a sua terra, e temos aí a questão, a indústria começando a se aproveitar um pouco melhor agora nessa fase, até porque, né, Jonathan, se o dólar começar a cair como já está hoje, é melhor dos mundos ainda, né? Com certeza, com certeza. Vai ser bastante positivo, né? Entrada de safra e um câmbio um pouco menor. Maravilha. Foi o Jonathan Pinheiro, meu amigo, analista da StoneX, falando aqui pertinho de mim. Ele na rodovia Dom Pedro, na sede da StoneX, e eu aqui em Barão Geraldo, num frio do diabo. Jonathan, forte abraço. Abração, Giovanni. Muito Obrigado obrigado. por Abraço tudo. a Até todos. mais. Boa semana para você, viu? Igualmente. Tchau, tchau. Falamos agora com o Jonathan Pinheiro, analista de trigo da StoneX, mostrando as condições aí, no momento não tão favoráveis para o produtor
né? Mas o produtor já que olha umas condições de um pouco melhor para o Brasil, né? E um pouco mais favorável para o importador, especialmente aí se o câmbio continuar sendo pressionado. A sua entrevista do Clube Tempo e Dinheiro fica por aqui, amanhã a gente está de volta. Até lá.